hoje sobre conjuntos numéricos. Olha só, ó, o primeiro conjunto numérico que você estudou em sua vida escolar foi chamado conjunto dos números naturais, que são representados pela letra N. Gente, números naturais foram criados para responder perguntas naturais. Como, por exemplo, ó, tio Chico, quantos dólares você tem na carteira? Eu digo nenhum, eu represento com 0. Tio Chico, quantas esposas você tem? Eu digo, gente, só tenho uma esposa, então represento com a letra 1. Acompanhe aí o conjunto dos números naturais. N é igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Bom, dentre os números naturais, um subconjunto merece destaque, que é o N asterisco. Toda vez que você coloca o asterisco em um conjunto numérico, você vai estar excluindo o zero desse conjunto. Logo, N asterisco é formado por 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. E recebe o nome de conjuntos dos números naturais não nulos. O segundo conjunto numérico que você estudou na vida foi o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. Gente, na verdade, os números inteiros é um conjunto formado pela união dos números positivos com os números negativos e o zero. Ele é um conjunto infinito. Observe, ó. Você vem de uma subsequência negativa, pontinho, pontinho, pontinho. Aí vem o menos 3, menos 2, menos 1, o zero. E aí os números positivos. 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente, indo para mais infinito. Dentre os subconjuntos notórios de Z, nós temos primeiro o Z asterisco, não é? Que seriam os números inteiros não nulos. Você vai pegar todos os números inteiros e retirar o zero. Então ficaria pontinho, 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 menos 3, menos 2, menos 1, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Outro subconjunto notório de Z seria o Z+. Guarda aí no coração, ó. Toda vez que você coloca um símbolo de mais em um conjunto numérico, você está excluindo os números negativos desse conjunto. Logo, o Z+ ficaria 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. E o Z+ é chamado de conjunto dos números inteiros não negativos. Pegando o conjunto Z+, e colocando um asterisco, teremos apenas 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Repare que todos os números agora são estritamente positivos. Então, o Z+, asterisco, é o conjunto dos números inteiros positivos. Outro subconjunto notável de Z é o Z-. Toda vez que você coloca o sinal de menos em um conjunto numérico, você vai excluir todos os números positivos desse conjunto. Então, o Z- é formado por pontinho, 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 menos 4, menos 3, menos 2, menos 1 e 0. Esse conjunto Z- é chamado de conjunto dos números inteiros não positivos. Por sua vez, pegando o conjunto Z- e colocando um asterisco, teremos apenas pontinho, 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 menos 4, menos 3, menos 2, menos 1. Repare que todos os números são estritamente negativos. Então, teremos o conjunto dos números inteiros negativos. Bom, falaremos agora sobre o conjunto dos números racionais, que são representados pela letra Q. Gente, na verdade, os números racionais são todos os números que podem ser representados em forma de fração. Acompanhe aí, ó. O conjunto Q é igual a A sobre B, onde A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Bom, sabe o que ele quer dizer? Que não existe nenhuma fração com um denominador igual a zero. Vejamos aí, ó. Vamos dar agora uma desmiuçada em todos os números inteiros. Os números naturais e os números inteiros. Exemplo, o número 5 é um número natural. Ele pode ser escrito como sendo 5 sobre 1. Já o número menos 3 é um número inteiro, e ele pode ser escrito menos 3 sobre 1. Bom, também são racionais os números decimais exatos. Gente, número decimal exato é número que possui vírgula e tem um final. Olha um exemplo, ó, 0,3. Ele pode ser escrito como sendo 3 sobre 10. Ou então o número 0,17, que pode ser escrito como sendo 17 sobre 100. Também são racionais os números decimais periódicos. Olha o exemplo, ó, 0,777, pontinho, pontinho, pontinho. O período é quem se repete após a vírgula.
Então, esse número 0,777 pontinho, 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 pode ser escrito como sendo 0,7 com a barrinha em cima do 7, que vai indicar o período. Bom, para transformar em fração, você escreve o período, que é 7, e divide por 9, já que o período tem uma casa decimal. Ou então, esse número aqui, ó, o 0,131313. Observe que o 13 é o período, pois é quem se repete. Então, escrevemos 0,13 com a barrinha em cima do 13. Repare agora que o período tem duas casas decimais. Então, para transformar em fração, escrevemos o período, que é 13, e dividimos por 2 noves. Bom, também são racionais as raízes exatas, como, por exemplo, raiz quadrada de 4, que é igual a 2, é um número racional. Ou então, a raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2, que também é um número racional. Bom, falaremos agora do conjunto dos números irracionais, que são representados pela letra Q'. Bom, os números irracionais são constituídos pelos números decimais não exatos e não periódicos. O principal exemplo deles é o π, que é igual a 3,1415, pontinho, pontinho, pontinho. Ele é um número que é decimal, pois possui vírgula, e ele não é exato e nem periódico. Não é exato porque não possui fim e não é periódico porque não existe repetição após a vírgula. Logo, o π é um número irracional. Bom, também são irracionais as raízes inexatas, como, por exemplo, a raiz quadrada de 10, não é um número racional, ou a raiz cúbica de menos 7, que também não é um número irracional. Bom, gente, chegamos agora na grande vedete dos conjuntos numéricos, que é o conjunto dos números reais, simbolizado pela letra R. Na verdade, os números reais é formado pela união dos números racionais com os números irracionais. Agora se ligue, viu? Existe um conjunto numérico maior que os números reais, que engloba, além dos números reais, os números imaginários. E este conjunto é chamado de conjunto dos números complexos. Não esqueça disso, hein? Bom, vamos derrubar agora mais um mito matemático. Bom, esse mito chama-se números primos. Bom, vamos definir o que é um número primo. Um número natural é primo quando apresenta apenas dois divisores naturais, que é o 1 e ele próprio. Veja alguns exemplos, ó. O número 2, ele é primo, pois ele é divisível apenas por dois números diferentes, que é ele próprio e o 1. Já o número 5 também é primo, pois ele é divisível apenas por dois números distintos, que é o 5 e o 1. Bom, o número natural que é divisível por mais de dois números diferentes é chamado de composto. Um exemplo, o número 4 é composto, porque ele é divisível por 1, por 2 e 4. Agora veja, o número 1 não é primo nem composto, pois é divisível apenas por ele próprio. Bom, já o número 2 é o único número primo que é par. Agora vamos ao X da questão. O símbolo R- representa o conjunto dos números. Letra A, reais não positivos. Letra B, irracionais. Letra C, reais negativos. Letra D, reais positivos. Bom, sabemos que quando colocamos um menos em um conjunto numérico, nós excluímos os números positivos. Logo, gabarito, letra A, números reais não positivos.